Bonjour, aujourd'hui c'est le 20-10-2019. On est 11h39 heure de Paris. Donc le temps il est un peu mitigé, on va dire ça comme ça. Non, le temps est gris. Ceci dit, je suis venu là, c'est pour m'adresser aux conducteurs d'autoroute, toute la sécurité, parce que mes compatriotes, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Je vais leur expliquer que cet objet ici, c'est obligatoire d'avoir dans sa voiture. Tout le monde est obligé d'avoir un triangle comme ça dans sa voiture. Du coup, je vais leur expliquer tout ce qui va avec. Le casque, par exemple, le casque là, je porte un casque là, comme vous voyez là. Voilà. Eu estou dizendo que eu vou explicar para vocês aí no Brasil o código da estrada, que muita gente não sabe. Aqui na França, você é obrigado a ter esse triângulo dentro do seu carro. Um capacete, se você tiver moto, é obrigatório. Bicicleta ou pouco importa. Você tem que ter casco. Esse que eu estou aqui é para pessoas que trabalham em obras. Não é casco para moto, mas não é para esse casco aqui é previsto para quem trabalha em obra, construção civil. É obrigatório você ter. Se não tiver, você é multado. Se você não tiver esse triângulo aqui no teu carro e você não tiver um extintor e não tiver esse colete, que está aqui o colete Jonas, tá vendo? Tá o colete Jonas aqui. Esse aqui é o colete Jonas. Isso aqui, ó. Se você não tiver isso aqui no teu carro, você é multado. Você é obrigatório a ter esse gilet no teu carro. Porque se você tiver um acidente, sair do teu carro se for à noite, você tem que ter isso no teu carro, porque senão você é multado. Esse gilet jaune. Todo mundo fica tirando onda com o gilet jaune aí, mas o gilet jaune é também para seguros da estrada. O meu sobrinho, infelizmente, não tinha isso, porque isso aqui permite que você seja visto, né? O meu sobrinho, numa virada, à noite, não tinha isso. Conclusão, o cara pegou ele pela traseira da moto, pá, morreu assim na hora. Foi lá por cima, não amarrou o capacete. Aí, imagina, 35 anos, cara. O cara foi, pá, se ferrou, porque não tinha esse tipo de proteção. Então, é obrigatório você ter isso. É um triângulo no teu carro. Um extintor é obrigatório, você tem que ter. Você tem que ter. Se você não tiver, você é multado. Se você não tiver triângulo e não tiver gilet, e ainda por cima tiver no telefone, aí aumenta mais ainda. Aí o bicho pega. Telefone já pega, já morreu muita gente por causa do telefone, está no telefone no volante. Então, tem muita gente que dança. É multado. As autos de estrada aqui é 10, você tem vontade de viajar. A gente paga imposto, todo mundo paga pedágio, todo mundo paga. Mas você tem o estado. Se a estrada não estiver boa, você entra em contato com a prefeitura, eles vão resolver o problema. Porque você paga. Então, todo mundo fica reclamando. Você vai no Brasil, as autos de estrada lá, que tem lá, nem todo lugar talvez, eu espero que não, mas deixa a desejar muito, muito, muito. Então, não tem como. E tem isso eu volto a falar para vocês. Esse triângulo é importante você ter no teu carro, porque se tiver um acidente, você bota isso indicando que tem um acidente lá mais na frente, ponto. Se você não tiver no teu carro, você se ferra. Se você não tiver o extintor, você se ferra. Se você não estiver em dia com a segurança, você se ferra. Você não pode viajar como tem Kombi aí no Brasil, que transporta 5, 6 pessoas dentro. Não, nem sonha, você não pode aqui, porque você está colocando em perigo a vida dos outros. Então, você não pode. Tem um monte de coisa que você não pode. Aqui, se você quebrar a cara na calçada, você vai na prefeitura, porque é a prefeitura que vai pagar, porque a prefeitura tinha que consertar a calçada, e não é você. Tem umas coisas assim que funcionam. O seguro social aqui funciona. Sim, você paga o médico, você recebe 70% do que você pagou. Né? Todo mundo quer vir para cá porque tem isso. Então, né? Eu só vim aqui para falar disso, eu vou traduzir. Je suis venu là pour leur dire, expliquer comment ça fonctionne, le système ici, routier, sécurité routière, c'est important. Je leur dis que s'il faut avoir ceci dans leur bagnole, il faut avoir un extincteur, il faut avoir la ceinture de sécurité attachée. Eu disse que você tem que ter o cinto de segurança apertado. Também, se as pessoas estiverem atrás do carro, é obrigatório ter também o cinto de segurança. Então, volto a falar, esse gilet é importante porque você tem que ser visto. É isso.
Se você estiver de bicicleta, a gente te vê. Sabe? E as bicicletas são controladas. Se o freio não tiver, você pega. Você se ferra. E você tem que ter capacete, tem que ter um gilet fluorescente, mesmo de bicicleta. Tem gente que não coloca. Porque o interesse de você ter esse gilet é que você vai ser visto. O meu sobrinho não tinha. Se ferrou 35 anos, morreu na hora. Se morreu, pá! Morreu na hora. Porque não tinha esse negócio. E é uma virada, o caminhão veio por trás, não viu o meu sobrinho, pá! Dá só. Vai fazer o quê? E aí, então, volta a falar. Usa, pensa. Triângulo, obrigatório. Extintor. E tem dia também seguro. E assim, um pouco mais de respeito. Né? Vocês falam muito alto, vocês gritam, não falam. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, as bicicletas tem isso atrás. Todas as bicicletas têm. Né? Você tem que ter isso na tua bicicleta também. Porque você, isso acende. Né? Quando você está na bicicleta, que a traseira tem acende. Então as pessoas te veem. E se você não estiver funcionando, você se ferra, por isso te dá multa. Ela vai controlar o freio. Mas ela não vai te insultar, te agredir, não. Ela vai chegar com a maior educação. Senhor, s'il vous plaît, o papier, petit, já foi. Controle, já foi. Você não tem que entrar numas. Aqui, não tem. Sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito aqui, essa não violência. Sabe assim? Você sai a hora que você quer. Você faz o que você quer. Você não tem problema. Eu moro aqui, tem um vizinho. Tem um vizinho só no prédio. Eu e o vizinho. Não tem mais ninguém. Está tudo vazio o prédio. Porque o prédio foi vendido. Então, eu estou aqui, não pode me botar para fora, então já foi. Aqui também tem esse negócio, sabe assim? Aí no Brasil você aluga uma casa, aí aumenta tanto que a pessoa não consegue ficar. Ela muda, como cigano, fica mudando, porque não consegue segurar. Aqui não. Você assinou um contrato, você fica. O cara aumenta o salário, o aluguel, e tem que respeitar a lei. Você entendeu? Porque não é assim como no Brasil. Os caras aumentam assim como quer e ninguém vira cigano. Você fica mudando, e você perde a coragem, né? Como dizer assim, como se diz em francês, um homem que não tem casa perde a razão. Je dis qu'un homme qui n'a pas de maison perde sa raison. Isso é a mesma coisa. Então, isso aqui, cara, você não tem. Você anda, aqui tem lugar para cachorro cagar. Você vai lá, se o cachorro estiver cagando na rua, você vê a mulher foi embora, você chama ela, olha, a senhora esqueceu a merda aqui, ó. E ela tem que pegar. Se ela não pegar, ela é multada. Porque tem que ser, a gente chega de ver merda. Aí quando eu estive em uma cidade lá do interior do estado, uma cidade horrorosa, as calçadas, um monte de cachorro, um monte de merda na rua, assim. Ninguém faz nada, assim, uma imundície, tudo cachorro caga onde quer. Presta atenção, aqui você não vê uma ponta de cigarro, cara. Uma ponta de cigarro na rua. É assim, tem uns cantos aí que deixa a desejar, como em todo lugar tem, mas aqui é severo. Se você for no banheiro e não tiver conforme a lei, próprio lei, você tem telefone por número, faz uma foto e manda. Isso aí, na hora, se controlar. Higiene, já foi. Tem tudo assim, aí no mercado, esse supermercado que tem aí, aqueles congelador lá, com porta aberta, você vai lá, tá tudo lá assim, presta atenção. Aquilo lá é um ninho de doença, cara. Você vê? Um ninho de doença. Quando é que você vê um congelador aberto com tudo? Não tem. Aqui não, aqui não tem. Aqui é primeiro mundo, vamos falar assim, né? O meu irmão atacou lá porque eu valuei muito para ele do que como é que eu vivo aqui, não sei o que, não sei. Meu irmão teve um obstáculo lá, me mandou-se embora da casa dele. Um outro palhaço racista lá. Racista, cara, nunca vi igual. Racista, paz, que ele é impossível. E a filha dele casou com dois negão 10, sabe assim? Duas pessoas 10. Assim. Um deles eu adoro, assim. O cara é negão, sabe assim? E eu tenho mãe de leite que é uma senhora negra, assim, e o meu irmão é racista. Presta atenção, meu irmão. Vai te cuidar, meu filho. Vai caçar chifre, tirar de cavalo, cara. Vai pra merda. Puta que pariu, né? Aqui. Pô, eu tô aqui nesse primeiro mundo, cara. Meu irmão não aceita. A inveja mata, sabe assim? Eu tô vendo no Brasil, tem muita gente invejada por causa do nosso amigo Bolsonaro, né? Que tá voltando a estudar, a pessoa voltar a estudar. E é muito bom. Tem que ser doutrina militar para esse povo acordar. Sabe assim? Ele tem que ser. Tem gente que não está contente com o Bolsonaro. Eu estou com ele. Ele botou uma pessoa que diálogo para o surdo, uma pessoa que acompanha em permanência o presidente, que traduz. Tem não só o presidente, mas tem outras pessoas que estão lá. Eu achei a iniciativa 10. Monsieur Bolsonaro, a ideia foi,
10. Porque ele pensou no surdo. Enquanto ele vai lá ver as pessoas assim, nenhum presidente fez isso que ele fez. Ele vai lá e encontra todo mundo. Ele sabe falar. Tá normal, né? O cara se puder sair do exército, então eu acho ótimo a ideia dele. Mesmo que tem gente que não acha que ele tá um corrupto, né? Foda-se, mas ele fez coisa boa. Pouco importa. Meu senhor Bolsonaro, respeito. Olha lá, como ele dizia sempre, né? Ele está. Bom, aquelas coisas. Acorda, presta atenção, cara, presta atenção. Prudência na estrada. As autoestradas, eu estou falando isso porque eu vejo reportagens sobre os caminhoneiros, eu vejo acidentes, eles vão lá sem camisa na autoestrada, esperando. Não, você tem que se proteger, porque você, quando tem um acidente, você já sai da estrada, só pode ficar por fora, porque se tiver um carro que chega, vai te atropelar e você vai morrer, né? Então, tem um monte de coisa que aí no Brasil precisa resolver, cara. Então, bom, deixa para lá, eu vou ficar por aqui, aquelas coisas, vou ficar no primeiro mundo, né? Primeiro mundo, pum.